Você sabe como era o mundo quando você nasceu? As influências que eram atuantes e com certeza estiveram ou ainda estão sobre sua vida? Os filmes que foram lançados, quem nasceu ou infelizmente partiu desse mundo? Ou felizmente. Você sabe como estava a política, qual era o presidente que com certeza já estava lascando a sua vida. O time do seu coração foi campeão no ano que você nasceu. Você sabia que grande parte da vida quase foi extinta e não é brincadeira. Acompanhe aí e fique sabendo essa e outras histórias aqui no canal Quando Você Nasceu. Solta a vinheta, sempre quis falar isso. Fala pessoal, meu nome é James e te agradeço por estar aqui comigo. E nesse vídeo vamos juntos aprender sobre o ano de 1983. Só lembrando que a sua história é o nosso conteúdo. Eu não poderia começar o desenvolvimento desse vídeo sem falar do acontecimento que nos permitiu estar aqui hoje, que mudou novamente a forma de comunicação no mundo todo. Sim, estamos falando da criação da internet. Que demais! Você já imaginou um mundo sem internet hoje? Bom, quem é da minha geração já viveu uma infância, uma adolescência sem internet. Eu posso falar que era muito bom. Tava bom, estou mudando pra melhor, não tava muito bom, tá meio ruim também, tava ruim, agora parece que piorou. Mas não podemos negar os benefícios que a internet nos trouxe. Como quase tudo nesse mundo foi desenvolvido pela necessidade da guerra, a criação da internet começou nos anos de 1960, durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos procuravam criar uma rede de comunicação robusta e descentralizada que pudesse resistir a falhas em caso de ataques nucleares, o que resultou no desenvolvimento da ARPANET. Com o tempo, a ARPANET foi se desenvolvendo e se afastando gradativamente do uso militar, aproximando-se muito do uso científico, tanto que em 1982, mais de 50 universidades já estavam conectadas à rede da ARPANET, só que eles não tinham um padrão geral de comunicação. Dia 1º de janeiro de 1983, todas as redes conectadas à ARPANET passaram a falar a mesma linguagem, facilitando a comunicação entre elas. O protocolo mudou. Essa mudança, essa atualização é considerada o início da verdadeira internet como conhecemos hoje. No Brasil, sempre um pouco atrasado, né? Só um pouquinho só. A comercialização da internet começou em 1995, quando empresas privadas foram autorizadas a fornecer serviços de acesso à internet. Quem lembra aí do sonzinho da conexão? Quem lembra da sua mãe gritando? Usa a internet só depois da meia-noite para gastar um pulo. Pessoal de 83, com certeza acompanhou o nascimento da internet. Era maravilhoso esse tempo. Pode confessar, comenta aí se você utilizou aqueles discadores do IG, do Terra, se você usava um pulso só depois da meia-noite. Eu entendi. Vamos falar de algo que dificilmente alguém não gosta. Eu, particularmente, não conheço ninguém que não gosta. Alguns com um gosto bem duvidoso. Mas gosto é gosto, né? Vamos fazer o quê? Vamos falar de música. E se você conhece alguém que não gosta de música, comenta embaixo aí. Em 1983, várias bandas foram criadas, né? Posso citar aqui Sepultura, Capital Inicial, o grupo Raça Negra, a banda Red Hot Chili Peppers. Michael Jackson também lançou o seu lendário clipe da música Thriller, que é constantemente eleito como o melhor e mais bem-sucedido videoclipe de todos os tempos. Madonna lançou seu primeiro álbum, assim como a banda Metallica também teve seu primeiro álbum lançado em 1983. David Bowie lançou a música Let's Dance, que é uma música maravilhosa. Escute porque ela é maravilhosa. Agora uma história bem interessante. Uma música lançada no Brasil que incrivelmente tocou mais que Michael Jackson. Não é pouca coisa, né? A música Menina Veneno, do cantor Hit, essa música tocou mais que Billie Jean do Michael Jackson. Olha o tamanho do feito do homem. Comenta aí se você conhece essa música. Aproveitando esse gancho artístico, vamos falar de...
Vários filmes que foram lançados em 83 garantiram o seu lugar na história. São eles Flashdance, Scarface, Star Wars Episódio 6, O Retorno de Jedi. O grande vencedor do Oscar ganhou umas categorias fracas, como melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor ator coadjuvante e melhor roteiro adaptado. É só isso que o filme ganhou. Laços de Ternura, um drama com Jack Nixon, muito bom, maravilhoso. Tem um filme que foi lançado no mesmo ano que eu não posso deixar de comentar sobre ele. Maravilhoso. O pessoal da minha idade assistia muito no SBT e morria de medo. Eu morria de medo, não vou esconder isso. O filme é Christine, o Carro Assassino. Quem lembra desse filme? Comenta aí se você lembra, se você tinha medo. O filme é baseado num livro do Stephen King, do mestre, que foi lançado no mesmo ano. É um filme muito bom. Vale a dica se você gosta de um suspense, um terror, muito bom. Das telonas para a telinha, a novela que mais fez sucesso aqui no Brasil foi Guerra dos Sexos, escrita por Silvio de Abreu, e contou com pessoal muito fraco na atuação, como Fernanda Montenegro, Paulo Altran, Glória Menezes, Tarcísio Meira, Mário Gomes, Maitê Proença, Lucélia Santos. Pessoal fraco, mas brincadeiras à parte, todo mundo sabe que esses são monstros na atuação e escreveram aí o nome na história da TV brasileira. Um acontecimento que veio trazer muita alegria no Brasil. No dia 5 de julho entra no ar a Rede Manchete. Ah, quanta alegria nos deu com Jaspion, Flashman, Giban, Cavaleiros do Zodíaco, só para citar alguns, tá? A criançada adorava, eu amava essa Rede Manchete, e quem não? Comenta aí se você também amava a Rede Manchete. Eu sei que você está curioso pela história da extinção da vida nesse planeta. E como eu falei, não é clickbait, não é mentira, e logo logo você vai ficar sabendo. Acompanha aí. Vamos falar de quem nasceu em 1983. 28 de janeiro, a Sandy Lima. 11 de março, o cantor Tiaguinho. Dia 5 de maio, o famoso Superman, o Henry Cavill. Dia 1º de julho, o apresentador, comediante Fábio Porchat. 11 de agosto, também, né? Comediante, a Tata Werneck. Dia 11 de agosto, o super-herói, né? O famoso Thor. O Chris, eu não vou pagar esse mico, eu não vou tentar falar o sobrenome desse cara, tá aí escrito. 20 de agosto, o Andrew Garfield, o Homem-Aranha que ninguém gosta. Brincadeira, brincadeira, tem gente que gosta, é só uma brincadeira, tá? Dia 14 de setembro, a mulher que cantava pouco, era bem mais ou menos assim, a Amy Winehouse, cantava muito essa mulher. Dia 19 de novembro, o ator Adam Driver, o famoso sobrinho do Luke Skywalker, o que vai ter de esposa, que vai ver esse vídeo e falar: amor, você é de 85, né? Você sabia que o Thor e o Super-Homem são mais velhos que você? Vamos falar agora de uma parte triste, né? O outro lado da vida, a morte, que nesse caso, infelizmente, quem nos deixou. Claramente, eu vou deixar muita gente importante de fora, né? Não tem como colocar todo mundo. Foram mais de 600 nomes, quando eu estava fazendo a pesquisa para o vídeo, que faleceram no ano de 83. Eu vou falar de 2 nomes que foram marcantes para a história do nosso Brasil. Dia 20 de janeiro, o jogador de futebol que era conhecido como a alegria do povo, o anjo das pernas tortas, né? Garrincha veio a falecer. Foi um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Bicampeão pela seleção brasileira, Garrincha fez 60 jogos e marcou 17 gols. Pelo Botafogo, jogou entre 1953 e 1965, marcou 25 gols. Garrincha deixou muita saudade. Com certeza ele está numa melhor hoje em dia. Dando sequência, uma pessoa maravilhosa que também infelizmente veio a falecer no dia 2 de abril, a cantora Clara Nunes, conhecida como A Guerreira. Foi uma cantora e uma compositora brasileira considerada uma das melhores e maiores intérpretes do nosso país. Se você não tá lembrado quem é pela foto, procura aí, né, depois a música O Mar Serenou. Vai ver o quanto a voz dessa mulher era bonita. Eu não posso colocar aqui por questões de direitos autorais, mas procura aí que você vai ver o quanto essa
mulher era fenomenal. Clara Nunes foi uma cantora tão popular nos anos 70 que foi escolhida para receber o príncipe Charles em sua visita ao Brasil. Entre milhões e milhões de pessoas, ela foi escolhida para receber o homem. Deixou saudades também. Vamos falar de esportes. Em agosto de 1983, o Brasil disputou os Jogos Pan em Caracas, na Venezuela. Ficou com 14 medalhas de ouro, 20 de prata e 23 de bronze. Os destaques foram o judô, que ao todo trouxe 10 medalhas, o nadador Ricardo Prado, com 2 medalhas de ouro, e o vôlei masculino, que venceu a fortíssima seleção de Cuba e conquistou o ouro. E falando em vôlei, se liga nessa história animal. Um pouco antes dos Jogos Pan-Americanos, aconteceu algo impensável até então no país do futebol. Um dos maiores templos do futebol mundial recebeu uma partida de vôlei. No dia 26 de julho de 83, no estádio do Maracanã, uma quadra de vôlei foi montada no centro do gramado. E a seleção brasileira enfrentou uma das maiores seleções do mundo na época, a temida seleção da União Soviética. Mais de 96 mil pessoas, eu disse bem, 96 mil pessoas acompanharam a partida, onde o Brasil ganhou de 3-1. E já que eu citei um dos maiores templos do futebol mundial, o Maracanã, vamos dar andamento. O grande campeão brasileiro de 83, Flamengo, que venceu o Santos na final, o Flamengo de Zico, Andrade Júnior. Olha que time fraquíssimo. E o grande campeão da Libertadores desse ano foi o imortal, o Grêmio de Renato Gaúcho, que também foi disputar o Mundial no final do ano e ganhou, e adivinha, com 2 gols de Renato Gaúcho na final. Tá explicado, né? Por que o homem é mala, por que o homem é marrento, por que tem uma estátua do Renato Gaúcho lá no Grêmio. Não é à toa, né? Chegou a hora, eu vou te contar como quase aconteceu um apocalipse nuclear e como você sobreviveu, como a vida no planeta não foi extinta. Depois da crise dos mísseis cubanos em 1962, não teve momento mais tenso que esse. Mas chega de enrolação e vamos entrar no assunto, no acontecimento chamado de Alarme Falso de 1983. Na noite de 25 para 26 de setembro, em grande momento de tensão entre Estados Unidos e União Soviética, em plena Guerra Fria, na sala de controle do Centro de Alerta Antecipado Antinuclear Soviético, que nome lazarento também, né? O tão temido som do alarme dispara. E foram 5 vezes seguidas. O recado na tela do computador era bem claro. Os Estados Unidos lançaram um ataque nuclear com mísseis guiados que cairiam rapidamente em solo soviético. O tenente-coronel Stanislav Petrov era o responsável por reportar qualquer ataque. Ao ver o alerta, Petrov deveria reportá-lo imediatamente aos seus superiores, que preparariam a retaliação ao ataque, o que provavelmente daria início a uma terceira guerra mundial. O famoso termo da sigla MED, que traduzindo quer dizer destruição mútua assegurada, era o que estava para acontecer. Segundo o computador, 20 minutos para o impacto. 20 minutos. Vamos resumir a história até aqui. O mundo em plena Guerra Fria. Bombas nucleares 3.000 vezes mais fortes da qual os Estados Unidos lançou no Japão. De um lado a União Soviética mostrando seu poder, do outro os Estados Unidos. Quer dizer, se tivesse uma guerra nuclear, a destruição ia ser total. Era isso que ia acontecer. Era tudo destruído e acabou. Aí o camarada que é responsável para saber se vai acontecer ou não, ele recebe não 1, mas 5 alertas no seu computador. Voltando à história, vamos abrir aspas para Petrov.
Na minha frente estava um painel brilhante com letras vermelhas, dizendo que o computador havia detectado mísseis. Eu tinha que pensar rápido, cada segundo era crucial para a resposta militar da União Soviética. Eu também sabia que ninguém seria capaz de corrigir o meu erro se eu estivesse realmente errado. Eu olhei para a minha equipe e percebi que eles estavam entrando em pânico. Fecha aspas. Por que será, né? Era só um computador dizendo que tinha um ataque nuclear, que daqui 20 minutos tudo ia acabar. Quantos nessa situação não tinham largado tudo? Mandando aqueles chefes chatos se lascar, ofendendo aquele vizinho mala, sabe aquele vizinho mala que você tem? Mas Petrov não era um soldado qualquer, né? Esse homem lembrou do seu treinamento e instruções militares lá na academia, que ele aprendeu que um ataque nuclear inicial só teria sentido sendo muito grande, centenas de mísseis. E 5 mísseis naquele momento não fazia sentido nenhum. A falta de outros elementos, somado a esse pensamento dele, Petrov pegou o telefone e disse aos seus superiores: é um erro do computador. Petrov sabia da sua responsabilidade e, conscientemente, não queria ser o responsável pelo início da Terceira Guerra Mundial e o apocalipse no planeta, a extinção da vida do planeta. Depois que reportou o ataque como um erro, como falso, ainda viveu momentos de tensão, até esperar cerca de 15, 20 minutos e ver que realmente nenhum míssil havia caído na União Soviética e que, portanto, o sistema havia mesmo falhado e ele tinha acertado na sua decisão. Imagine esse tempo que eles ficaram esperando. O tempo não passava. Poucas pessoas conhecem essa história porque esse fato só ficou conhecido em 1998. A União Soviética não divulgou desde então, pois não queria que o mundo soubesse do seu erro no sistema de alarme. Brincadeira, né? Depois de 98, Petrov ficou conhecido como o homem que evitou a Terceira Guerra Mundial e a extinção de boa parte da vida do planeta. Recebeu até um prêmio por causa disso, né? Mas ele mesmo não se considerava um herói. Faleceu em 2017, ele morava na Rússia. Mas olha só, percebe como a gente ficou muito próximo, ficou uma ligação a uma decisão errada de um verdadeiro apocalipse, de uma verdadeira extinção mundial. Olha a valorização que você tem que dar para a sua vida e também valorizar quem contou isso para você, dando aquele like gostoso por essa história e por outras que você aprendeu aqui no canal. Um cara aí qualquer da física que não manjava muito, né? Um tal de Albert Einstein. Acho que você já ouviu falar desse cara. Abre aspas sobre o que ele disse de uma possível Terceira Guerra Mundial. Não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas sei como será a quarta, com paus e pedras. Fecha aspas. Quer dizer, extinção, destruição total. Deixei o mais chato para o final, porém não menos importante, né? Vamos falar de política. Ladrão! O presidente do Brasil em 83 era João Figueiredo, o último presidente do período militar, né? Sua gestão é lembrada como um período de transição turbulenta que preparou o terreno para o retorno da democracia no Brasil. Olha, sobre política, eu quero dizer umas palavrinhas aqui, né? Pare com essa ideia de que, política não se discute sim. Sabe por quê? Porque eles querem que você faça exatamente isso. Não discuta, não aprenda, não fique sabendo para que serve um deputado federal, por exemplo. Você já se perguntou por que nas escolas não se ensina isso? Porque eles não querem que você saiba em quem votar. Eles não querem cobrança, eles não querem um povo instruído que possa estar cobrando o certo. Aprenda sim sobre política, discuta sim sobre política, faça do Brasil melhor. Como? Aprendendo, cobrando, exigindo dos nossos políticos, colocando políticos bons para nos representar. Pessoal, estamos chegando ao final do vídeo. Muito obrigado. Eu e minha família agradecemos você que nos acompanhou até o final, você que curtiu, você que comentou, você que principalmente compartilhou, você que está fazendo parte dessa história.
Muito obrigado. Lembre-se sempre, a sua história é o nosso conteúdo. Tenha uma semana excelente, um mês, um ano, um dia maravilhoso. Obrigado mais uma vez. Tchau.